Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Cá estamos mais uma vez para a terceira aula, a continuação, creio que é a última aula, da lição sobre predestinação. Nós estamos vendo na sequência. Vimos a doutrina sobre o pacto, a aliança eterna da graça de Deus, e estamos vendo nessas duas últimas aulas, agora a terceira, sobre a predestinação, lembrando do texto de Efésios 1, de 3 a 14, em que Paulo nos dá a revelação magnífica que foi dada a ele sobre a salvação. O Pai, na eternidade, nos escolheu, nos predestinou em Cristo e fez isso para louvor da sua glória, versículo 6. Aí vem no amado, o que ele fez no amado, pelo amado, através do amado, para a nossa salvação. E vemos lá no versículo 12 que tudo foi feito para louvor da sua glória. E em seguida, versículos 12, aliás 13 e 14, ele fala do papel do Espírito Santo, que nos selou e que é o penhor da nossa herança, é o penhor para que de fato nós cheguemos no céu. E o Espírito Santo é Deus do mesmo jeito. E no 14 ele diz que foi feito para louvor da sua glória. Então nós vemos todas essas coisas, irmãos. Esse é o texto base para mostrar a predestinação. Isso não é uma invenção calvinista, como as pessoas dizem, tem tanta raiva do calvinismo. Não foi Calvino que inventou isso. Ele sistematizou um estudo mais detalhado sobre essa salvação, sobre o que Paulo escreveu, sobre o que Agostinho já defendia também lá no seu tempo, século IV. Quer dizer, não há novidade, é o que a Bíblia ensina. Agora, esses ensinos são distorcidos, viram heresias que obviamente calam mais profundamente no coração de um pecador do que a verdade. A mentira sempre cala melhor. Até um pecador convertido tem que lutar tenazmente, como vimos aqui no ensino de Paulo, também no capítulo 6 de Efésios, sobre a batalha espiritual, a armadura de Deus, a armadura do Espírito, sempre em oração no Espírito. Então não é nada fácil como as igrejas ensinam, e que é uma maravilha. Pronto, entrou na nossa igreja, Deus vai abençoar você e nunca mais você terá problema. Esse é o ensinamento geral, mas geral mesmo, com raríssimas exceções. É tudo falso, é tudo falso. O ensino verdadeiro é esse: Deus já predestinou já. E aqueles a quem predestinou, nós já vimos aqui, ele também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Paulo dá isso da sua revelação extraordinária que lhe foi dada, ele dá isso como tudo já acontecido. Então nós vimos o que é predestinação, desde a primeira aula, rapidamente, é a determinação antecipada de coisas que ainda hão de acontecer, mas acontecerão. Quem não já decidiu foi Deus, então como elas poderão deixar de acontecer? Já vimos lá em Isaías Deus dizendo: olha, não pego ninguém de surpresa não. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu já disse a vocês tudo o que aconteceu desde o princípio e já disse a vocês o que há de acontecer também. Então, se nós temos visto na Bíblia, ao longo da história, em todo o Velho Testamento, ao longo da história da igreja que se dá no Novo Testamento até onde foi escrito, e temos acompanhado a história da igreja, pela história mesmo, real da igreja, história escrita que não foi escrita mais pelos apóstolos, mas a partir dos pais da igreja, reforma protestante, tudo temos acompanhado. E vemos as coisas acontecendo. Então não há por que duvidar de que Deus de fato pré-ordenou, predestinou todas as coisas, e nós somos seus agentes na consecução e na execução dessas obras. Então nós vimos aqui que essas coisas já aconteceram desde a eternidade, elas estão acontecendo agora no tempo por nossa causa. E vimos alguns santos da Bíblia, da história da Bíblia, que demonstram claramente que sabiam disso, tiveram essa revelação. Nós vimos sobre José do Egito, dizendo aos seus irmãos: não fiquem tristes, não fiquem com medo, quando ele se deu a conhecer a eles. Não fiquem com medo. Não foram vocês que fizeram nada disso. Na verdade foi Deus quem providenciou para que tudo isso acontecesse, para que vocês fizessem o que fizeram, para que eu agora fosse o rei da terra, para que agora houvesse provisão de mantimentos na terra, através de mim. José é um tipo de Cristo. Então nós vimos o salmista Davi dizendo: nenhum dos meus dias existiam ainda, e já foram todos escritos no livro da Bíblia, da vida. Davi sabia disso. Nós vimos Salomão dizendo que Deus faz tanto o bom como o mal, ele faz todas as coisas e até o perverso para o dia da calamidade. A calamidade é do Senhor também.
Nós vimos também isso. O próprio Deus, repito, dizendo a Isaías, eu já disse para vocês o que aconteceu desde o princípio e já disse para vocês o que vai acontecer também. Eu estava falando sobre tudo o que haveria de acontecer com Israel, o seu juízo sobre Israel, tanto do norte como do sul, a vinda do Messias. Isaías é um que diz que o Messias nasceria, o nome Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, nasceria de uma virgem. Ele diz tudo isso logo no início do livro. Então nós vimos, através do profeta Jeremias, ele dizendo: ó Jerusalém, Israel, Jacó, com amor eterno eu te amei, por isso com amor eu te atraí. Então não há novidade, não há novidade. Nós vemos Jeremias dizendo isso, nós vemos o profeta Amós dizendo isso, de todas as famílias da terra, somente a vós eu escolhi, por isso eu vou exercer juízo sobre vocês, não é? Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, exatamente porque vos amo. Então não há novidade. Deus avisou Israel que ia puni-los, e puniu. Disse o que iria fazer, e fez todas as coisas. Está tudo escrito na lei. Irmãos, eu tenho dito a vocês em vários estudos, não há nada em toda a Bíblia, a partir do livro de Josué, depois de Deuteronômio, não há nada escrito na Bíblia que já não esteja na lei, nos 5 livros da lei. Tudo está escrito ali, tanto que já aconteceu como que estava acontecendo, digamos assim, no tempo dos reis, e que nós sabemos hoje porque está escrito. A vida do Messias, ele veio, está tudo escrito que ele viria, pois ele veio e disse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. O ensino dos apóstolos foi tudo segundo as Escrituras. Paulo ensina que Jesus foi morto segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, tudo segundo as Escrituras. Então o que é que nós temos na Bíblia que acontecerá? O livro de Apocalipse, que é a consumação geral. Mas o resto que está ali no ensinamento dos apóstolos não há novidade. No ensinamento de Jesus não há novidade. Tudo está na lei dos profetas e nos salmos, como Jesus disse mais de uma ocasião. Então, irmãos, através do profeta Amós, ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, por isso eu vos punirei. Nós vimos o próprio Senhor Jesus dizendo, numa frase que eu falei aqui na aula passada, estrondosamente tremenda. Jesus dizendo que, olha, a vós, meus discípulos, é dado conhecer. Eu estou falando por parábola, é para que eles não entendam mesmo. Eu já disse, eu tenho visto ao longo da minha vida de velho, de 65 anos, pastores ensinando em livros escritos que Jesus falava por parábolas para facilitar o entendimento. Mas ele disse, ele falava por parábolas para eles não entenderem. Só é dado a conhecer vocês. Então, repare que o ensino é o contrário do que está na Bíblia. Como o ensino de Isaías, que Deus mandou ele pregar juízo das igrejas até hoje, envia-me a mim para fazer missões, para converter o povo. Mas é o contrário que Deus mandou Isaías fazer. Foi para não converter, foi para dar a palavra que endureceria o coração daquelas pessoas, exatamente para eles não se converterem e não serem salvos. Então você vê usarem esse versículo como que versículo de missões. Aquele outro, quão belo sobre os montes os pés daqueles que anunciam coisas boas. Que coisas boas é que Isaías estava indo anunciar ao povo? Juízo de Deus e depois a restauração. E detalhe, era a Israel, não era a outros povos. Então eu não posso usar um versículo desse como missões. Aquilo não era para todo mundo, era para o povo de Deus, era para Israel. Igual Jesus falando, a igreja, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Era esse o contexto, e era para uma igreja. E eu vejo os pastores usando esse versículo como se fossem missões para converter o mundo pecador. Isso é uma loucura, isso é falta de entendimento da Bíblia, é engano. É engano. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o próprio Jesus dizendo, eu falo por meio de parábolas, é para eles entenderem mesmo. A vocês é dado a entender. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo, não é? Lá em Lucas, já falei aqui, ele exultando o Senhor Jesus, orou no Espírito Santo, louvando ao Pai, agradecendo ao Pai, exaltando o Pai, porque aprouve ao Pai não revelar o que ele estava dizendo aos entendidos, escribas, fariseus e saduceus, os doutores da lei, e revelar a esses pequeninos. Meus irmãos, isso é tremendo. Jesus está dando graças a Deus porque aprouve a ele não salvar aqueles camaradas. Isso chama-se predestinação. E aprouve a Deus salvar aqueles pequeninos. O que eram pequeninos? Seus discípulos.
Pequenino é sinônimo de discípulos, aqueles que estavam aprendendo. Então, irmãos, que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus revela a salvação apenas aos seus eleitos. Vimos que está escrito isso: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Isso chama-se predestinação. É só esse que recebe o entendimento espiritual. O entendimento intelectual, qualquer um pegar a Bíblia e tenha cultura intelectual suficiente, ele vai entender o que está escrito aqui. Agora, a revelação do que realmente isso aqui quer dizer, não vai entender. Eu tive doutores na universidade dando aula para a gente com a Bíblia hebraica, inclusive, em ciências das religiões. Com a Bíblia hebraica, ele lendo a Bíblia hebraica para a gente. Pois é, como era espírita, jamais entendeu a revelação de Deus. Agora a Bíblia sabia. Tudinho, sabia mais que esses pastores, tudo que eu conheço. Tem livros escritos em hebraico, em grego, tudo. É uma sumidade esse doutor. Pois é, não recebeu a revelação do Senhor, mas sabe a Bíblia mais do que a gente. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Aos apóstolos foi dada essa revelação. Nós lembramos aqui de Atos 4, 27, 28, que diz que aqueles predestinados para a salvação exultaram com a pregação de Pedro. Está lá escrito, aqueles que foram predestinados para a salvação. Nós falamos do episódio lá em Atos, em Atos capítulo 16, de Lídia, que Paulo chegou em Filipos e não tinha sinagoga, ele soube que havia um grupo orando lá na beira do rio. Então ele se dirigiu para lá. Detalhe, um grupo de mulheres. E orar na beira do rio, isso qualquer religioso fazia naquela época. Não está escrito que esse povo que estava orando lá era para Jeová, não. Não estava escrito que eles eram judeus, ou que eles eram qualquer coisa relacionado ao que Paulo ia ensinar. Não. Está dizendo que era um grupo que estava lá orando, um grupo de mulheres. O que era cultural naquela época, e orar em beira de rio. Isso era normal em qualquer religião. Então, irmãos, Paulo chegou lá e pregou para aquele povo, o que já não é normal, um rabino judeu ir falar para mulheres, que nem Jesus, quando estava falando para a mulher samaritana lá no poço, quando os discípulos chegaram, se espantaram. Jesus conversando com a mulher, isso não era normal naquela cultura. Em público, o marido, o homem, não falava nem com a sua esposa. Era essa a cultura. E Paulo quebrou essa cultura toda com a revelação do Evangelho, dizendo que não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego. Ou seja, está todo mundo nivelado na salvação. O que explica o termo não há acepção de pessoas. Quando Deus salva, quando Ele chama, não interessa se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre, se é branco ou preto, pobre ou rico, velho ou menino. Era isso o ensino de Paulo, era isso que ele estava querendo dizer. Todos aqueles a quem Deus predestinou, Ele chamará no tempo oportuno, e justificará, e santificará, e glorificará. É isso como está ensinando. Então nós vimos lá que apenas Lídia, foi dado a Lídia compreender os ensinamentos de Paulo, e virou uma líder, inclusive hospedou Paulo e seus companheiros na casa dela lá. Era uma mulher de posse, já que era vendedora de púrpura, dá para entender que era uma mulher de posse. Púrpura era coisa de rico na época, coisa colorida. Era coisa de vermelho, tendendo até azul, roxo, era isso, púrpura envolve todas essas cores. Então nós vimos isso, irmãos. Aos apóstolos foi dado esse conhecimento. Em Romanos 8, 28 e 29, Paulo diz claramente, 29 e 30, claramente aqueles a quem predestinou, os que de antemão conheceu a esse, predestinou, chamou, está tudo explicado lá como acontecido. E nós vimos também, por outro lado, que foi dado a João, lá no Apocalipse, saber que aqueles que adorarão a besta, aqueles que andarão seguindo a besta, são exatamente aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. 2 versículos que nós lemos, 2 versículos. Então nós chamamos a atenção, o último slide que nós vimos foi esse aqui, cadê? Como lemos em Romanos, no versículo de Romanos, entre todos os pecadores condenados, esse é o princípio, em Adão toda a criação foi amaldiçoada, mas Deus já tinha o seu plano para redimir essa criação. Então nós já vimos que todos esses pecadores que foram condenados, os que foram eleitos para a salvação, desde Adão, estes têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que é antes da fundação do mundo? É o Cordeiro que foi morto? É o nome escrito
no livro da vida. Tanto faz, ou um ou outro, o que está dizendo é que isso foi feito antes da fundação do mundo. Isso chama-se predestinação, desde a eternidade. E os demais pecadores, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, são aqueles que adorarão a besta, como ele diz, e esses nomes não foram escritos, como nós lemos no Apocalipse, desde a fundação do mundo. Então, como a parábola do joio e do trigo, em nenhum momento naquela parábola Jesus diz que o joio pode virar trigo ou o trigo poderá virar joio. Não. Ele está dizendo aí que os apóstolos que iam pregar o evangelho, deixem crescer juntos. Vocês não têm condição de determinar a igreja católica que perdoa e salva e diz salva quem ela quer, amaldiçoa, excomunga. Isso é loucura. Jesus está dizendo aqui, lembrando rapidamente, tem que haver disciplina? Sim. Tem que haver disciplina? Sim. Julgamento? Não. Então, ele está dizendo aqui, deixa crescer os dois. Quando frutificarem, aí vocês vão saber quem é quem. Ou seja, ele também diz, pelos frutos os conhecereis, pelos frutos sereis conhecidos, ele também disse isso. Então eu vivo insistindo, crente age como crente. Pecador não convertido age como pecador não convertido. Então quando nós vemos dentro da igreja um irmão vivendo como pecador não convertido, aí eu afirmo, você não é convertido. Já houve casos na nossa igreja que eu já disse isso mais de uma vez. Você não é um salvo. Vamos orar? Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Você não é um salvo, a sua vida demonstra isso claramente. Sua falta de temor a Deus, sua conduta, suas atitudes. Eu já disse isso várias vezes aí na igreja. Vamos clamar a Deus pela sua salvação. Mas infelizmente essas pessoas acham que são até mais crentes do que até Jesus. Os fariseus pensavam assim. Saduceus, escribas e fariseus, né? Não adiantou a pregação de Jesus a eles, nem dizer a eles que eles já eram filhos do diabo, não adiantou. João 8, 43, 44, não adiantou. Então, mas Jesus disse, o pecador tem que ser confrontado. Então, irmão, nós vimos aqui a predestinação. Tantos eleitos tiveram seus livros, os seus nomes, os pecadores eleitos, todos condenados em Adão, mas os eleitos tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Esses serão redimidos, justificados, santificados, glorificados, como Paulo disse. Já os que seguirem a besta também não têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, como Paulo disse. Isso é predestinação. Ninguém vai mudar. Quando Jesus disse aos fariseus, vocês são filhos do diabo que é vosso pai, adiantava fazer jejum e oração à igreja para salvar aqueles camaradas? Não. O que é que nós temos que fazer, como Jesus disse, orar pelos nossos inimigos? Vamos orar por eles, eles estão nos perseguindo, mas vamos orar por ele, o que não é nada fácil, na verdade é quase impossível. Eu orar por quem está me perseguindo, eu orar para quem vai me matar por causa da minha fé, é quase impossível acontecer um negócio desse. Só realmente, como Paulo ensina, orando no Espírito. Só como Pedro ensina sobre Jesus, entregando-se àquele que julga retamente. Não é entregando os problemas, não é entregando-se com o problema, com tudo. E deixa que ele resolva. É assim, irmão, não é fácil não. Essa pregação eu insisto em dizer isso para vocês sem nenhum medo de estar pecando, inclusive. Essas pregações adocicadas, eu tenho assistido muitas pregações agora nesses tempos, de sobra, por causa da Covid, eu tenho assistido muitas pregações, irmãos, é quase invariável, quase todos os nossos pastores, inclusive meus irmãos, isso é falso, isso é falso, o que ele está dizendo está tudo certo de acordo com a Bíblia, mas a forma como está sendo apresentada é falsa, não está confrontando o pecador, está dizendo que é tudo de bom para ele, é tudo para você, isso é tudo bênção para você. Isso é falso, não é verdade isso. Nem para os convertidos isso é verdade, a forma como é aplicada. Nem para eles é assim um negócio tão bacana e tão adocicado. Nem para o verdadeiramente regenerado. Foi para Paulo, foi fácil para Paulo, para Pedro, para João, para os pais da igreja, foi fácil para eles. Então por que agora é essa maravilha que oferecem para nós? Isso é falso. Isso é falso. Isso é exatamente para que nós nunca estejamos preparados para a batalha espiritual lá de Efésios 6. É isso, irmãos. É isso. São aqueles falsos mestres dentro da igreja que Paulo chama a atenção dos presbíteros de Éfeso. Tanto se infiltrarão na igreja como dentre vós mesmos. Pedro, Judas, dentre vocês mesmos. Está o perigo.
Ah não, mas é o pastor tal, principalmente se for famoso, o que ele diz é sagrado. Isso é o ungido de Deus. O diabo também é ungido de Deus. Os demônios também são ungidos de Deus. O que é unção? É a capacitação dada por Deus para alguma obra. Pois é, eles são capacitados por Deus para a obra deles. Senão eles nem existiriam. Nós só temos que entender quem é o nosso Deus e como essas coisas funcionam. E onde eu não entender como é que funciona, eu creio no que o Senhor disse aqui e pronto. É assim que tem que ser, irmãos. Isso chama-se predestinação. Quem é salvo sabe dessas coisas. Quem é salvo vive humilde diante de Deus e humilhado diante de Deus por causa dos seus pecados. Vamos ler a oração de Daniel? Capítulos 9 e 10 de Daniel. Vamos ver a oração de Daniel. Vamos ver a oração dos outros profetas. Vamos ler o que é que eles diziam. O seu arrependimento. Não, mas todo mundo, agora principalmente na Covid, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Todo mundo que ouve esse tipo de pregação imbecil, corrupta, com base nesse versículo, não é dado o entendimento dessas pessoas. Não está dizendo que é ao meu povo, é ao meu povo a oração. E ponto de partida, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, é esse o ponto de partida. Isso ninguém fala, para de passar a história, mas ninguém nem ouve. Que nem a história do Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O que é deu o seu filho? É crucificou o seu filho, a coisa mais horrenda que já aconteceu. Expôs a vergonha, crucificado nu, para todo mundo ver lá, suas vergonhas, por causa dos nossos pecados. Isso ninguém diz. Pode estar nesse versículo. Que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a condição original de todos os homens desde Adão. Perecimento no inferno, debaixo de maldição de Deus. Pois é, aqueles que ele escolheu, aí, como ele diz no versículo 12 de 1 João, ele diz lá, que a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi-lhes dado o poder de serem feitos. É o que Paulo explica, o mistério que foi revelado a ele, nas suas cartas, especialmente Efésios, Romanos e Gálatas. Ele dá essa explicação mais detalhada nesses 3 livros. Então, irmãos, foi dado a esses apóstolos essa revelação. Foi dado a eles tudo. Quem é crente, teve seu nome escrito no livro da vida desde a eternidade, e ele age como tal, porque Deus está operando nele e ele está agindo no poder do Espírito Santo que nele habita. Os que não agem assim é porque seus nomes não foram escritos no livro da vida desde antes lá da fundação do mundo. Temos que orar por eles? Sim, Jesus mandou. Como eu disse ainda há pouco, o que adiantava alguém orar pelos fariseus se Jesus já disse, vocês são filhos do diabo que é vosso pai? E agora? Quem vai dizer que não é mais? Se ele disse, uniforme trairá, e agora? Quem era que tipo de oração ia impedir que Judas fizesse o que ele tinha que fazer, que já estava inclusive escrito nas Escrituras? Quem podia orar para encorajar Pedro para ele não negar o Senhor 3 vezes, se o Senhor já havia dito, tu me negarás 3 vezes antes do galo cante? Quem? Que tipo de oração, clamor, jejum, o que for, impediria de acontecer isso? Hoje nós sabemos porque está escrito aqui, o antes e o depois e o durante. Mas naquele tempo não, ninguém sabia. Então Jesus disse que Pedro vai negá-lo. Vamos juntar a oração, vamos juntar todo mundo para orar, para fortalecer Pedro. E adiantar o quê? Entendeu, irmãos? Está tudo escrito hoje para a gente saber, exatamente para saber que há predestinação sim. Nós não sabemos o futuro, pelo menos o que não nos foi revelado. Por isso nós temos que nos colocar sempre debaixo da graça do nosso Senhor o tempo inteiro. E esses que se colocam debaixo da graça do nosso Senhor, no poder do nosso Senhor, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz até 6,10, são exatamente predestinados. Os que não agem assim são também predestinados para quê? Para a morte eterna, porque seus nomes não foram escritos no livro da vida desde a eternidade. Nós vamos agora dizer quem é quem? Não, não podemos dizer isso. Podemos perceber claramente pela palavra, eu não estou dizendo, não é juízo de valor. Quando eu digo, irmão, você não é crente, isso não é juízo de valor meu, não. Isso é constatação de uma coisa óbvia, clara. Eu não estou julgando coisa nenhuma, nem estou determinando nada. Né? Muito bem, irmãos, então vamos ver aqui. Esse ensinamento sobre a predestinação, mesmo que tenha sido vencedor em grandes embates teológicos ao longo da história da igreja, alguns deles foram convocados especificamente para esse assunto. Pois é. Então, esse ensinamento bíblico tem encontrado oposição e resistência
ao longo dos tempos, e isso acontece pelo fato de que o homem não aceita, o não eleito não aceita a soberania de Deus sobre a sua vida. Não aceita que a salvação é pela graça. Ele acha que tem que fazer alguma coisa. Pela graça não tem valor esse negócio. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que levantar a mão, dar o passo à frente, até a história, ele tem que fazer a oração de entrega, ele tem que fazer alguma coisa. Não é Deus que age nele, é ele que age para que Deus haja nele. E isso com base em Romanos 8,39, que aqueles que de antemão conheceu, a esse também predestinou. Então, eu ouvi isso de professor meu do seminário. Então, olha só, isso aqui é o seguinte, ele quer dizer o quê? Que aqueles que Deus previu que creriam nele, que praticariam as boas obras, então esses ele chamou. Então, como tem crédito? Então não é pela graça. Se Deus me salvou, porque previu, ele é onisciente, ele previu que eu era um cara bom e que ia fazer. Então ele me salvou por isso. E mais, o texto lá não fala de ações de ninguém, fala aqueles, ele está falando de pessoas, aqueles a quem ele predestinou, conheceu de antemão, quer dizer, amou desde a eternidade, isso quer dizer, se conheceu de antemão. Ele os predestinou para a salvação. Ele não está falando daqueles que ele previu que agiriam, ele não está falando de ações. Ele não está dizendo que alguém agiu mal ou bem, ele está falando de pessoas que ele converteu. Como Paulo também explica em Romanos 9 sobre os dois irmãos. Não havia nem nascido Jacó e Esaú para terem praticado bem ou mal, para depois dizer, não, Deus escolheu Jacó porque ele praticou, ele era bonzinho lá no ventre da mãe, eu sei lá onde for. Não, ele escolheu Jacó porque ele amou Jacó e pronto, e não amou Esaú e pronto. Do jeito que ele amou Abel e pronto, e não amou Caim e pronto, Deus é Deus. Como se diz aqui na parede, e pronto. Ou seja, está resolvido. Então, irmão, nós temos que ver isso. Esse ensinamento, ele foi rejeitado ao longo da história da igreja. Como já disse, houve o concílio de Dort, por exemplo, foi especificamente sobre isso. Sobre a celeuma, Calvino, Armínios. Os discípulos de Armínio, ele não era mais vivo, os discípulos de Armínio criaram os 5 pontos do arminianismo para detonar o que Calvino ensinara, ou ensinava. Aí Calvino preparou os 5 contrapontos que foram vencedores no Concílio de Dort, daí ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, né, da predestinação. Venceu. O outro lá foram os outros que iniciaram a celeuma. Calvino apenas defendeu a sua tese e venceu no sino da igreja, convocada especificamente para isso. Pois é, irmãos. Por quê? Porque o homem não aceita que Deus é soberano sobre a sua vida. Não aceita isso. Tanto os não predestinados não aceitam que Deus escolhe uns e outros não. Mas a Bíblia está escrito isso o tempo todo, meu Deus do céu. Jesus disse claramente que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu conheço minhas ovelhas. Ele disse, eu vou escolher. Eu conheço as minhas ovelhas, eu vim aqui buscar aqueles que meu pai me deu. Isso está escrito. Então, quem vai mudar isso? Aqueles que são eleitos entendem e são humildes e humilhados diante do Senhor o tempo todo, porque reconhecem seus pecados o tempo todo. Quem acha que é santarrão, que não peca, que já é crente, não é predestinado com certeza absoluta, que nem os fariseus achavam que eram. Não eram. Quando você chama a atenção de uma pessoa na vida, essa pessoa se aborrece achando que não precisa me chamar a atenção, tem coisa errada aí, com certeza absoluta. Tem coisa errada aí, com certeza absoluta. Muito bem, irmãos. Então, o homem pecador não se conforma de ser totalmente passivo no que diz respeito à salvação pela graça. Eu não tenho que fazer nada para Deus me salvar. Agora, uma vez chamado, justificado, aí sim. Aí eu tenho que fazer, porque agora eu estou fazendo no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir em mim e através de mim. Aí eu tenho que fazer sim. É o que eu estou dizendo. Aí eu vou saber quem é crente. Porque ele está fazendo coisas que naturalmente não faria, se não fosse com o Espírito Santo nele e agindo através dele. Não faria. Ele agiria como qualquer um outro pecador age, achando que é absoluto do seu ser, do seu corpo. Inclusive, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser. Eu sou dono do meu tempo, eu faço o que eu quiser. Eu adquiri essa propriedade com o meu conhecimento feito na Nabucodonosor. Essa é a grande Babilônia que eu construí com o meu poder para a minha glória. Mas é assim que age. Então, eu ouvi camarada dizer, dono de grande empresa aqui, eu construí isso aqui tudo. E olhando de meu Deus do céu. Ele acha que tem poder para alguma coisa. Homem forte. Com 50 anos teve um infarto e morreu. Fulminante. E eu me lembrei na hora. E agora? Cadê a arrogância desse homem?
Cadê o poder que esse homem tinha? Louco, para quem será o que entesouraste? Isso aplicou-se exatamente neste. Muito bem, irmãos, então nós vamos vendo aqui. Essas pessoas, por causa do orgulho, da arrogância, sentimentos próprios de um não convertido, falta de humildade, sentimento próprio de um não convertido, ele quer se sentir no controle da sua vida, inclusive no que diz respeito à salvação. Eu decido me salvar, arianismo. Eu decido me salvar, inclusive decido me dessalvar. Essa palavra não existe não, mas está criada. Eu decido me dessalvar se eu quiser, pronto. Eu conheci um que levantou a tal da mão, né? Foi à frente, fez a tal da oração de entrega. Eu conheci, ele trabalhou comigo, foi meu subordinado. E um dia eu comecei a perceber que tinha coisa errada na sua vida. Ele não era da minha igreja. E eu chamei fulano, ele era meu subordinado. Fulano, vem cá. Eu tenho visto que o seu comportamento tem mudado. Eu tenho visto você saindo com pessoas aqui para beber. Eu vi claramente que vocês saíram para um bar para beber. Que negócio é esse? Chefe, eu me desconverti. Eu resolvi abandonar esse negócio. Resolvi abandonar esse negócio. Eu perdi, foi 3 anos da minha vida, da minha diversão lá dentro da igreja. Eu perdi, foi 3 anos da minha vida. Muito bem. Pode ir com seus colegas beber. Não, mas me dizer com um camarada desse. Como está escrito em Hebreus, ele já provou da palavra, ele já viu os dons do Espírito na igreja, ele já viu tudo. E cuspiu em cima disso, achou que era melhor ele voltar para a sua diversão no bar. Deixa ele ir. O que é que me compete agora? Orar por ele. Tentar convencer esse camarada. Primeiro, eu não convenço ninguém de nada. Quando Paulo diz que Tito deve convencer aqueles que te contradizem, ele está falando de pessoas dentro da igreja, lá onde Tito era pastor. Aqueles que te contradizem, tu tem que estar preparado na palavra para contradizê-los e provar a eles que você está certo. É isso. E mais, na mesma carta ele diz, aqueles que chamam duas vezes e não quiser acordo, deixa ele de lado, porque ele já está condenado. Irmão, isso está escrito. É terrível, mas está escrito isso. A mesma carta que ele diz para Tito, que ele deve estar preparado na palavra para convencer aqueles que estão te contradizendo alguma coisa. Claro, o pastor tem que ser preparado na palavra. Tudo que ele dizer está errado. Isso não é assim que a palavra diz. A palavra diz isso. Vocês sabem que é assim que eu acho na igreja. Pastor, eu acho que eu não estou lhe dizendo o que eu acho. Eu estou lhe dizendo o que está na palavra. Não estou lhe dizendo o que eu acho. Seu achismo vai levar você para o inferno. Eu estou lhe dizendo o que é que a palavra diz. Pois é, mas eu penso. Pois é, eu não quero saber o que você pensa. Eu estou lhe dizendo é o que a palavra diz. Então é assim, irmãos. Está escrito. O homem arrogante, ele não quer de maneira nenhuma admitir que Deus é Senhor da sua vida. Não, isso aí quem decide sou eu. Claro, nós somos seres morais, não somos robôs, nem marionete, Deus não faz isso com a gente. Ele nos dá a tal como é que as pessoas dizem? O tal do livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio de nada, rapaz. A gente tem livre-arbítrio enquanto ser moral. Eu decido cometer um pecado, ou decido cometer tal coisa, ou não cometer em termos. Porque há várias coisas que eu não consigo determinar. Eu não consigo ficar alegre quando eu quero. Eu não consigo ficar triste quando eu quero. Eu não consigo amar alguém quando eu quero. Eu não consigo deixar de amar alguém quando eu quero. Não é assim. Uma vez uma irmã me disse que não, isso aí eu tenho livre-arbítrio. Eu digo, então por que você não deixa de pecar? Você não sabe que pecar entristece a Deus e o Espírito Santo que você habita? Sei, então por que não deixa de pecar? Você não tem livre-arbítrio? Decida não pecar mais. Não existe isso. Não existe isso. Então nós dependemos da graça de Deus e os arrogantes não querem depender. Pronto, essa mulher era da minha igreja, que era presbiteriana, embora ela fosse de origem pentecostal, esposa de um presbítero, aqui teimando comigo isso. Eu tenho livre-arbítrio que tem não, minha irmã. Tenho, digo, então por que você não deixa? Decida não pecar. Decida criar seus filhos como a Bíblia manda, que eu sei que não cria. Decida ensinar seus filhos. Decida ser submissa ao seu marido como a Bíblia manda, que eu sei que não é. Então é assim, irmãos. Livre-arbítrio nós temos enquanto seres morais. Somos livres para tomar decisões. Agora, não somos livres para tomar decisões sempre certas, nem sempre erradas. Não temos esse livre-arbítrio. Dependemos da graça do Senhor, dos eleitos. Os que não são eleitos continuarão chafurdando na lama, como está escrito na Bíblia. Então, irmãos, nós temos que saber disso. Não é? É claro que todos os atos humanos, aqui, são livres. Já que como seres morais,
Cada um escolhe suas próprias ações, mas não temos poder absoluto sobre isso. Porém, tanto as boas quanto as más ações, praticadas pelo homem pecador, nenhuma delas pode estar livre do controle de Deus. Nem Satanás, nem seus demônios, conforme o seu propósito eterno de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse todas as coisas é todas as coisas mesmo. Ele fará convergir em Cristo, Efésios 1:10, até está aqui. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quem poderia imaginar que o que aconteceu com José, desde adolescente, traído pelos seus irmãos invejosos, maus elementos, digamos assim, não praticavam boas obras, e José era dedo duro, digamos assim, contava para o pai, porque ele era muito chegado ao pai. Então vamos matar esse mariquinha que entrega a gente para o papai o tempo todo aqui. E ainda mais disse que é melhor que todo mundo. Todo mundo vai se dobrar diante dele. Até Jacó ficou irritado. Pois é, fizeram. Quem poderia imaginar que em todos aqueles anos de vida de José como escravo, era adolescente ainda, todos aqueles anos, quem poderia imaginar que tudo estava sendo dirigido por Deus para um determinado fim? Pois é, estava. Hoje nós sabemos porque está escrito aqui. Detalhe, mesmo sabendo porque está escrito, não queremos aceitar. Olha o tamanho da nossa arrogância, né? Quem poderia imaginar? Como Paulo a ele foi revelado, que tudo aquilo que foi aprontado pelos fariseus, escribas, saduceus, os líderes religiosos, tudo aquilo foi aprontado pelo desígnio de Deus, como Pedro disse na sua oração. Tudo pelo teu eterno desígnio. Quem poderia imaginar um negócio desse? Agora está escrito para a gente ver. E mesmo vendo, mesmo lendo, não aceita. Quem não aceita? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a eternidade. Irmãos, é terrível e maravilhoso assim. Esse é o Deus da Bíblia. Eu não aceito. Pois é, você não foi um predestinado. Simplesmente isso. O que vamos fazer? Orar por essa pessoa que não aceita. Todas as coisas convergirão para Jesus. Eu já disse a vocês, eu entendo que o Deus que nós conheceremos, a Bíblia fala de José, né, de Adão falar com Deus na virada do dia. Não não tinha corpo. E Moisés viu a Deus face a face. Isso são termos para entender a intimidade que esses homens tiveram com Deus. Deus não tem corpo, Deus é Espírito, está escrito na Bíblia. Deus é Espírito. Ninguém nunca ouviu. Até Moisés mesmo, que ele diz, olha, entra na fenda aí enquanto eu passo aqui, senão tu serás fulminado pela minha glória. Então nós temos coisas na Bíblia que dizem, o Deus Pai ninguém nunca viu, esse Deus Papai Noel, como os apóstolos, algumas visões dizem que viram aquele ser com cabelo branco e barba branca. Aí foi criado até o Papai Noel, em função disso, velhinho de barba branca e tudo. Mas olhem só, o Deus que nós vimos é Jesus, filho de Maria e Zé. Quem vê a mim, vê ao Pai. Felipe, como tu me dizes, como tu me pedes para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Lá em João 10,30 ele diz, eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, ele vai revelar. Então, irmãos, o Deus que nós vamos conhecer, no meu entendimento da Bíblia, o Deus que nós vamos conhecer na consumação de todas as coisas, é Jesus. Ele não é a plenitude da divindade, está escrito isso? Pois é Jesus, o Deus que nós vamos conhecer e abraçar e nos ajoelhar aos pés dele. É Jesus, o Filho de Maria. Aquele que esteve aqui, que ensinou seus apóstolos, a ponto de eles escreverem isso. Todas as coisas convergirão para ele. Todo joelho se dobrará diante dele. A própria divindade, enquanto trindade, nós vemos o Deus Pai no Velho Testamento, sempre levando a lei, como Paulo diz, era para levar a Cristo. Aí Cristo veio, completou a obra, né, consumou a obra, subiu dizendo, deixarei o Espírito Santo, e ele não falará dele não, ele falará de mim. Ele levará vocês a mim, ele levará vocês a conhecer a verdade. Eu sou a verdade. Pois é, nós vemos Deus Pai trazendo tudo para Cristo. Aí nós vemos Deus Espírito Santo que leva a igreja para Cristo. E Cristo entregará ao Pai. Está aqui, Pai. Aqui estão os teus eleitos. Pois
Pois é, esse Deus que nós vamos conhecer no meu entendimento da Bíblia é Jesus, homem como nós. Estaremos lá como Ele, seremos feitos iguais a Ele, no sentido de corpo que não sofrerá mais corrupção. É esse o meu entendimento da Bíblia. Então, irmãos, nós sabemos que desde o Éden, lá em Adão e Eva, todos estão condenados ao inferno. Vamos repetir isso. Deus expulsou e aqui vocês não entram mais. Deixou até um anjo lá, com a espada de fogo, para eles não entrarem furtivamente. Vocês não podem entrar mais aqui. Mas Deus, no seu plano eterno, nós vimos o pacto eterno da graça de Deus nas lições anteriores, nós vimos que Deus, no seu plano eterno, já havia decidido salvar aqueles que Ele mesmo escolheu. Aqueles que Ele mesmo escolheu. E para isso mandou o seu próprio Filho vir aqui à terra, como um desses que Ele escolheu, porque Ele havia prometido lá a Moisés: mandarei um outro profeta semelhante a ti no meio do povo, a Ele ouvireis. Pois é, no Monte da Transfiguração, quando Ele apareceu lá para Pedro e os seus 3 discípulos favoritos, digamos assim, eles ouviram essa voz. Pedro disse que ele ouviu essa voz. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. Pois é, aquele que Ele tinha prometido lá a Moisés. Então, irmãos, é esse. Ele escolheu e mandou seu filho, João 3,16. Todo mundo sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Quem é que vai nele crer? Aqueles que o Pai me der. Jesus disse isso: ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer. Pois é, são esses que vão nele crer. Aqueles a quem foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. João 2. São esses, irmãos. São esses. Não tem outros, não. Não adianta querer as pessoas. Eu não entendo. Está escrito. Por que não entendem? Porque não lhes é dado a entender, que nem o pessoal que estava lá orando com Lídia. Não lhes foi dado a entender. Não lhes foi dado a entender. Só foi dado a Lídia a entender. Por quê? Porque Deus quis assim. E quem sou eu para ficar questionando Deus? O Paulo mesmo diz também. Quem é o vaso para dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? E ele deixa claro lá que ele fala que ele faz vasos para a honra e vasos para a desonra. Está escrito isso lá também. Qual é a dificuldade de aceitar isso? Não aceita a soberania de Deus. Quem é que não aceita a soberania de Deus? Os que têm seus nomes não escritos no livro da vida de eternidade. Então, João 12, ele diz assim: mas aqueles, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Detalhe: aos quais, ou seja, a esses que foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Você não é salvo porque é filho de crente. Você não é salvo porque é filho de pastor. Isso não é hereditário. Você não é salvo porque você decidiu ser salvo. Não é negócio de homem, mas sim de Deus. Por que não entendem isso? Só há uma resposta, irmãos. Porque foram predestinados para não entender. Como Jesus diz na sua oração lá: Pai, eu te louvo, porque aprove a ti não revelar a estes aqui e revelar a estes pequeninos. Irmãos, o simples fato de não aceitar isso já está dito. Você não está no esquema da predestinação. Seu nome não está escrito no livro da vida. Não há quem lhe converta, digamos assim, mais, porque está escrito aqui e você não consegue entender a coisa. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção e ser dependente de Deus, humildemente dependente de Deus o tempo todo. Orando sem cessar no Espírito, por todos, pelas autoridades, nós no Brasil. Eu vejo pelo zap, pelas coisas, sabe? Eu até deixei mais de ver isso, saí de redes sociais. O único que eu fiquei foi o zap, porque preciso responder aos irmãos, não até desse eu saía. Eu não vejo qualquer proveito, mas nenhum proveito nessas redes sociais, eu não vejo. Mas, até algum tempo que eu ficava vendo, digo: mas meu Deus, quanta tolice, quanta besteira, sabe? Quanta besteira! Você vê isso claramente. As pessoas, os eleitos de Deus, vão saber, eles vão saber discernir isso. Os não eleitos não vão saber discernir, não adianta. Não adianta. Olha, irmãos, já vimos isso aqui. Seu Filho amado foi trazido do céu à terra, abriu mão da sua glória para morrer pelos seus eleitos. João 3,16. Estes e somente estes são os cristãos. Vamos ver aqui.
os predestinados para a salvação, conforme o beneplácito da vontade de Deus, sua soberania absoluta, já vimos isso em Efésios 1, 5 e 9, o beneplácito da sua vontade quer dizer a sua decisão soberana, a sua decisão conforme a sua vontade absoluta, são estes, os que devem ser eternamente gratos a Deus pela sua conversão. Os apóstolos falam tanto disso. Em tudo dai graças, seja qual for a circunstância, dai graças. Em tudo dai graças. Quase todas as cartas os apóstolos chamam a atenção a isso, dai graças. Os hebreus chegam a dizer, o escritor aos hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Então, que é isso? Vocês estão esquecendo o que foi que aconteceu com vocês? Como é que vocês não reconhecem tamanha graça da salvação? Isso foi escrito para uma igreja. E as outras cartas também, todas elas foram escritas para a igreja. E vamos ser outra coisa que eu digo para vocês sempre. As cartas apostólicas, todas elas, ou nenhuma delas, já que eu vou usar no negativo, nenhuma delas foi escrita com 0,00001% de intenção de converter ninguém. As cartas apostólicas foram escritas para igrejas, para pessoas supostamente crentes, pela pregação dos apóstolos. A pregação estava lá em Atos. Aí depois eles passaram fortalecendo, como está escrito em Atos, que Paulo fazia isso, fortalecendo os irmãos, detalhe, e lembrando-lhes o quanto importa sofrer pelo Evangelho do Senhor. É isso que está escrito lá em Atos. Então, as cartas eram para isso, para fortalecer os irmãos, para disciplinar os irmãos errados, para discipular, para crescerem na fé. Essa é a função das cartas. Não há nas cartas qualquer objetivo de converter a ninguém. Né? As cartas são para que os irmãos saibam da sua conversão e sejam, como diz escrito aqui, eternamente gratos a Deus pela sua conversão. Coisa extraordinária. E agora seguir em santidade, coisa também extraordinária. O mesmo poder que salvou é o mesmo poder que leva até o mesmo poder que glorificará. É assim. Então, os cristãos, os predestinados, são os que devem orar, já disse agora, insistentemente pela salvação dos perdidos. Devemos ter amor pelos perdidos. E eu confesso aos irmãos, isso não é fácil não. Normalmente os perdidos que a gente quer converter é alguém das nossas amizades, ou das nossas famílias. E às vezes, no afã, digamos assim, de querer converter essas pessoas, nos tornamos inconvenientes e fazendo as pessoas odiar cada vez mais os tais evangelhos, pela falta de sabedoria. Nós não temos que converter ninguém. Nós não temos que convencer ninguém, a não ser os da própria igreja. E Paulo manda que Tito seja preparado para convencer os que estão discutindo com ele. Dentro da igreja, fora da igreja não. Não adianta eu tentar converter alguém pelo intelecto. Eu leio os nossos pastores, doutores da Universidade de Harvard, dizendo em seus livros como eles convertem os jovens universitários que vão para lá, de outros países, especialmente os asiáticos, como eles convertem esses irmãos nos cultos que tem lá durante a semana e tal, pelo intelecto. E esses homens estão loucos, presbiterianos, inclusive, pastores, doutores, tridoutores, e esses homens estão loucos. Eles estão convertendo as pessoas pelo intelecto. Ou seja, eles não estão convertendo a ninguém. Nenhum é convertido pelo intelecto. Ninguém é convertido pelo intelecto. Ou o Espírito Santo age naquela pessoa, ou o meu convencimento intelectual vai fazer o cara um prosélito. Que é isso que as igrejas fazem. Prosélitos. Mexem com as emoções das pessoas, e as pessoas vêm para a minha igreja. Pronto, acabou-se. Melhorou de vida. Era um beberrão, não é mais. Fumava, não fumava mais. Era um mulherengo, não é mais. Pronto, está salvo o homem. Vem domingo para a igreja, um sim, 8 não. Quando vem, chega atrasado. Ou vem um dia de Santa Ceia pensando que vai receber um poder extraordinário nos elementos da Santa Ceia, porque é mais ou menos ensinado isso para eles. Pois é o que Jesus diz. Vocês rodeiam mar e terra para fazer um prosélito, depois o tornam 2 vezes pior do que vocês. Jesus disse isso para os pastores de Israel. Pois eu digo isso, as palavras do Senhor Jesus, para os pastores de hoje, do mesmo jeito. Fazem do mesmo jeitinho. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós devemos orar insistentemente pelos perdidos,
apresentando-lhes o testemunho do nosso Senhor Jesus. Qual era a pregação do Senhor Jesus para quem não tinha entendido ainda, inclusive os judeus, povo de Deus? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa era a base da pregação do Senhor Jesus e a base da pregação dos apóstolos. E quando eles, antes de partir, lá no finalzinho de Lucas, diz o que é que eles deviam pregar, foi exatamente isso. Que preguem arrependimento, dizendo que não há salvação fora de Cristo, e é pelo arrependimento, e é pelo entendimento das Escrituras, Escrituras. Eu bato tanto em cima disso. Se ouve muito falar em oração, orar fora das Escrituras não vale nada. Tudo quanto é religioso, ora. O povo lá do navio de Jonas estava todo mundo orando lá aos seus deuses. Essas mulheres que Paulo foi encontrar na beira do rio, lá estavam orando a quem? Não é dito lá se era Jeová, se era Moloque, se era Ísis, se era Cibele, se era Diana. Não está dizendo lá para quem era que estava orando, eles estavam orando. E Paulo foi lá e só um entendeu esse Jesus que Paulo falou. Só um. Deus deu a Lídia, compreendeu o que Paulo ensinava. Pois é, irmão, então orar, todo mundo ora. O problema é você estar orando de acordo com a doutrina. Lembra que lá no início eu falo tanto sobre isso. Na igreja iniciante, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o ponto de partida. Eu não vejo ninguém chamar atenção para esse detalhe. Você fala na oração, no partir do pão, na comunhão, se focam nisso, na oração, no partir do pão. Os bêbados do que se bebe todo fim de semana têm comunhão também. Todo fim de semana deixam suas mulheres, seus filhos, sua casa e vão beber sexta-feira à noite, emendam sábado, dia todo, em perfeita comunhão. Não é disso como está falando, não está falando em oração e comunhão, partir do pão, com base na doutrina dos apóstolos. Se não for assim, não serve. Eu insisto tanto nisso. É a palavra. A vida está na palavra. Então, irmãos, nós temos que orar pelas pessoas perdidas, sim, com amor mesmo, dizendo ao Senhor, tem misericórdia. Quem já orou na vida? Eu já falei isso um dia na igreja. Caiu de moda, ninguém falou mais no Bashar al-Assad, rei da Síria, como se tivesse tudo em ordem. Tá não. Entra outra coisa na moda e pronto. É aquele mortandade nos Balcãs, não sei onde. Aí cai da moda, mas continua um negócio muitas vezes. Cai da moda. Aí, hoje a moda é a Covid, então pronto, é o comunismo que quem não quer. É só isso que se fala. Mas continua lá. Naquela época eu disse na igreja, quem aqui já orou por Bashar al-Assad, o rei da Síria? Quem, como diz aqui na Paraíba, quem bexiga vai lembrar de orar por um cara? Pois é. Todo aquele povo que está sofrendo lá é por causa desse homem. E ali é bem possível que haja eleitos do Senhor no meio daquele sofrimento. E o bem-estar daquele povo depende desse homem. Quem já orou por ele? Quem é o bolsonarista que vai orar por Lula? Pois é, irmão, mas a gente tem que esquecer dessa hora política ou o que for e orar. Deus mandou a gente orar. Então vamos orar. Vamos orar. Porque esses esquerdopatas estão o tempo todo urdindo planos para dificultar a vida do presidente e da sua equipe no comando do país, para voltar à normalidade, digamos assim, para nós estarmos com um processo de extinção da família, do conceito família, que é a base de tudo. E essa é a base do comunismo, extinguir o conceito de família, porque aí tudo fica mais fácil de extinguir, de exterminar, de escravizar o povo. Não tem família, não há valores nenhum, morais nenhum. É assim. Então, irmãos, nós vamos vendo isso aqui, apresentando-lhes o testemunho do nosso Senhor Jesus. Então, eu falar para alguém de Bíblia o tempo todo e não dar um testemunho não adianta nada. Aliás, reverte. É assim que nem tu quer que eu seja? É desse jeito aí? Reverte. É por isso que eu estou dizendo, ninguém conhece a gente mais que nossas famílias. Então, às vezes, você insiste tanto em converter alguém para a sua região, cara, não é para ele. Tu quer que eu vá para a tua igreja, tu sendo desse jeito? Pois é. Então, aqueles que são eleitos devem orar insistentemente pelos perdidos, pelos não convertidos, mas dando exemplo, dando o testemunho do nosso Senhor Jesus. Então, nós temos aqui, são aqueles que devem orar constantemente, pedindo graça a Deus para que os livre do maligno.
Livra-nos do mal, amém, como dizem no Pai Nosso. As pessoas que oram o Pai Nosso, detalhe, quase 100% das pessoas, sejam católicas ou evangélicas, que oram o Pai Nosso, quando diz lá no católico, e livrai-nos do mal, amém. E os crentes, livram do mal, porque o teu é o poder. Esse mal que o cara está orando é alguma coisa que possa me acontecer de ruim. A ideia dele é isso. São coisas negativas. Livre do mal, livre de eu sofrer um acidente, livre de eu perder o emprego, livre do meu filho ser desobediente, livre de eu ser atropelado. É isso que está na cabeça de quase 100% dos tais crentes. Não é. Esse mal aí é o maligno. Não nos deixe cair em tentação, mas, ou seja, esse mais aí é uma conjunção coordenativa adversativa, mas ao contrário disso, livra-nos do maligno, livra-nos do tentador. É isso que está escrito lá na oração. É esse o entendimento da oração. Quase 100% dos tais crentes não sabem disso. Por que não sabem? Porque não lhes é ensinado. Todo mundo livra do mal, esse mal no entendimento dele é alguma coisa ruim que possa ter acontecido. E não é. O que Jesus está ensinando é livra-nos do tentador. Não nos deixe cair em tentação. Antes, ou ao contrário, livra-nos do tentador, que está nos tentando fazer cair em tentação o tempo todo. Ensino de Paulo lá. Nossa luta é contra o diabo. É contra demônios, é contra potestades, principados, dominadores. Pois é. É desses que Jesus está ensinando a livra-nos do mal. Muito bem. Então, irmãos, os salvos são aqueles que devem lutar tenazmente contra o pecado, confiantes, esperando pelo triunfo final, de acordo com o plano eterno de Deus que já nos está revelado. Deus não disse lá em Isaías, eu não pego você de surpresa, não. O que aconteceu desde a eternidade, desde a criação, eu já revelei a vocês. O que vai acontecer, eu também já revelei a vocês. Os eleitos, os predestinados, andaram de acordo com o ensinamento, não já está aqui. Até o final dos tempos nós já sabemos como é que vai acontecer. Não nos compete tentar interpretar o que não aconteceu ainda. Não há qualquer mandamento desse tipo na Bíblia. Nenhum. Eu, na verdade, acho, olha, isso aqui é tal coisa, não sei o quê, a besta é o Papa. A besta é quem diz que a besta é o Papa. Nada disso, coisa nenhuma. Então, irmãos, para que nós possamos entender, isso é predestinação. Coisas já determinadas, embora ainda não tenham acontecido. Elas acontecerão. E entre essas coisas, entendido no aspecto geral da criação, esses predestinados vão demonstrar, com esses últimos tópicos que mostramos aqui, com a sua vida, que eles foram predestinados. E estão agora agindo, obviamente, como agentes de Deus, dentro desse plano eterno, pacto eterno da graça de Deus, para a redenção de toda a sua criação. Como Paulo explica lá em Romanos 8, toda a criação geme a um só tempo esperando por essa redenção. Aí ele diz que nós também gememos dentro dessa criação pervertida que foi entregue à vaidade pelo próprio Deus, né? Então ele diz que nós também gememos. E como em nós habita o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo também geme dentro de nós, intercedendo, encaminhando nossas orações a Deus até o dia em que o Senhor vier nos buscar. É assim, irmãos, isso é predestinação. Que Deus nos abençoe para que possamos viver como predestinados. Quem for contra, seja contra. Oremos por eles. Oremos por eles. Né? E assim devemos caminhar, como eleitos de Deus, conhecidos de antemão, desde a eternidade, eleitos, predestinados, chamados, justificados, estamos sendo santificados, porque também está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus, Hebreus, e seremos glorificados no dia que o Senhor vier. Se Ele vier arrebatar a igreja conosco ainda vivo, ficaremos admirados, admiradíssimos vendo aquilo, mas com alegria indizível, o meu Senhor que está chegando. Do mesmo jeito que os não eleitos também verão admirados, porém aterrorizados. Aterrorizados. Então, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Tenham todos uma boa noite de sono e na próxima aula veremos, né,
Como eu disse para vocês, já que nós falamos da predestinação, poderemos trabalhar os tais pontos do calvinismo. Isso tem na internet, no YouTube, vocês veem isso largamente, esse tipo de ensinamento. Só que de uma forma toda acadêmica, digamos assim. Eu não trabalho assim. Eu falo como eu estou falando com vocês, que eu falo com todo mundo na igreja. Eu não sou sacerdote, eu sou um pastor. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração.